Eu era um cara normal, mas no Brasil, você não estar endividado, você já está acima da média, né? E eu percebia como os alunos não tinham capacidade nenhuma de gestão financeira, de conhecimento financeiro, de carreira, inclusive, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala muito também de mercado de trabalho, de carreira. Os estudantes não sabem fazer um currículo, não sabem se comportar numa entrevista de emprego, eles não sabem nem procurar um emprego, enfim. Então, tudo isso que o aluno vai precisar de fato, a escola estava falhando. Não é tudo que eu posso falar, porque a gente assina um termo de confidencialidade com uma multa bem alta lá, mas tem algumas coisas que eu já vi que... É só entre nós. Porque muita gente que vai lá mente. Nossa, tem uma galera que mente, que erra número. Fala galera, bem-vindos aí ao nosso segundo episódio e hoje eu estou aqui com o professor Sam. A gente vai falar sobre assuntos muito interessantes, né? Sobre empreendedorismo, sobre investimento, educação financeira e muitos assuntos muito legais aí que vocês vão curtir. Então, se você é pai, se interessa por educação, se você é empreendedor, a gente vai falar sobre Shark Tank também e vários outros assuntos aí. Se você é professor, você vai gostar bastante do capítulo de hoje. Então, acompanhem com a gente. E aí, Sam, se apresenta um pouquinho aí pra galera. E aí, tudo bem? E aí, galera, beleza? Bom, eu sou professor, né? Eu sou fundador e CEO da Investindo. Nós somos uma startup de educação financeira e educação empreendedora que leva uma estratégia gamificada para as escolas, mas com um olhar diferente. Uma maneira que a metodologia de ensino possa entrar em qualquer contexto, desde o mais carente até o mais elitizado. Então, nós desenvolvemos um sistema de ensino para educação financeira e educação empreendedora que utiliza tanto materiais analógicos quanto materiais digitais, mas tudo gamificado para aumentar o engajamento dos alunos. E conta um pouquinho da sua trajetória, assim, como que você chegou até essa área de atuação, né, de educação financeira mesmo, como que você chegou até esse caminho aí? Foi um caminho bem pouco ortodoxo, né, porque originalmente eu sou formado em biologia. Então não tem nada a ver com finanças, nada a ver com exatas, enfim. Se bem que biologia é ciência, né? Eu puxo um pouco para as exatas, mas de maneira geral, eu sou biólogo e eu ingressei na educação como professor de biologia. Legal. Então eu atuei por mais de 10 anos dando aula de biologia, dando aula de ciências também de vez em quando, mas na maior parte do tempo como biólogo, professor de biologia. E foi nesse caminho, convivendo com os alunos, né? Eu era concursado da rede pública de ensino, então convivendo com esses alunos das comunidades mais carentes, né? Alguns alunos mais vulneráveis, eu percebia como aqueles conteúdos que eu passava para eles de biologia, respiração celular, fotossíntese, tinha uma função muito pontual, que era preparar ele para o vestibular, para o Enem, e a partir dali não teria mais função nenhuma na vida deles. Tanto é que, como eu costumava comentar, se você perguntasse os assuntos de biologia para os outros professores, eles também não saberiam responder. Assim como eu provavelmente não saberia responder coisas de história, geografia, enfim. Então, eu comecei a refletir muito sobre o meu papel como professor ali naquele contexto. E, ao mesmo tempo, as informações, as evidências sobre a falta de conhecimentos práticos para a vida começaram a aparecer muito para mim. E um desses conhecimentos era o conhecimento sobre finanças. Eu nunca fui um especialista, mas eu também sempre fui muito precavido. Então, nunca fui endividado, sempre, né, gastei aquilo que eu tinha, nunca me descontrolava, enfim. Também não era um grande investidor nem nada disso, né? Eu era um cara normal, mas no Brasil, você não estar endividado, você já está acima da média, né? Já está com alguns pontos à frente. E eu percebia como os alunos não tinham capacidade nenhuma de gestão financeira, de conhecimento financeiro, de carreira, inclusive, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala muito também de mercado de trabalho, de carreira. Os estudantes não sabem fazer um currículo, não sabem se comportar numa entrevista de emprego, eles não sabem nem procurar um emprego, enfim. Então, tudo isso que o aluno vai precisar de fato, a escola estava falhando, pelo menos naquele momento em que eu estava em sala de aula. E foi quando eu decidi utilizar tudo que eu já sabia sobre jogos, gamificação, sobre como engajar os alunos, mas agora para falar sobre esses assuntos, que a priori costumam ser considerados chatos, né? Se você falar para um jovem, para um adolescente sobre economizar, vamos, né, investir aqui em renda fixa, ele fala, que papo chato, não quero saber disso. Então, a gente traz o jogo e a gamificação como uma forma de tornar esse assunto um pouco mais palatável
para ele até que ele consiga engrenar e achar o assunto interessante por si. Então foi nesse contexto que eu comecei a prestar atenção e perceber a importância da educação financeira, a importância da educação empreendedora, do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, resiliência, gestão de conflito, criatividade, enfim, tudo o que a escola estava falhando naquele momento. Legal. Porém, eu mesmo não tinha o conteúdo específico para falar sobre isso, né? E aí que entra na jogada a Vanessa e a Mariana, que são as minhas sócias, né, também fundadoras da Investindo, que são educadoras financeiras. Então, por um lado, elas estavam já fazendo trabalho de educação financeira com as escolas, mas de maneira bem tradicional, porque elas não são professoras, né? A Vanessa até é, mas ela há muito tempo já tinha saído da escola e atuava no mercado financeiro. Legal. Então, o que elas conheciam de maneira de ensinar é uma palestra, um workshop, alguma coisa bem mais tradicional, né? Que não funciona tão bem, na maior parte dos casos, com os jovens. Eu tinha essa ferramenta da gamificação que era para engajar, mas não tinha o conteúdo de educação financeira empreendedora. Então foi aí que a gente se juntou e fundou a Investindo. Legal, show de bola. Cara, e você falando, eu já pensei assim na questão da escola mesmo, né, do colégio. Acho que todo mundo já passou por essa reflexão em algum momento, né, que a gente às vezes pensa em como que a gente vai aplicar o que a gente está aprendendo na nossa vida, né. Tem muita coisa que a gente não aplica na prática, né, igual matemática, mas vai desenvolver o nosso raciocínio lógico, vai desenvolver a gente de alguma forma. Mas as coisas práticas mesmo ali da vida, às vezes a gente acaba não entendendo, né. Eu ouvi muito, né, ao longo da minha vida, e a gente ouve ainda que você precisa estudar, precisa fazer uma faculdade, se formar, e aí beleza, ter um diploma, é importante ter um diploma. E aí muitas vezes, e agora a gente está vendo, né, uma grande quantidade de pessoas que se formaram, têm um diploma, só que não estão conseguindo se colocar no mercado de trabalho, não sabem para onde ir, estão perdidas ali, né, na prática, né? E às vezes a gente conversa com pessoas que estão na faculdade e você pergunta, legal, cara, você está cursando esse curso, legal, o que você pensa em fazer no futuro? Eu não sei, foi o que eu consegui a nota, ou não sei, ainda estou tentando descobrir, sabe? Então, às vezes a gente tem essa pressão, né, de, você precisa estudar e isso vai te gerar algo na vida. Mas não é necessariamente isso, né? Tem conhecimentos práticos ali que acabam faltando, né, pra gente. Eu vejo assim, eu e a Bruna, a gente passou muito perrengue por causa de a gente não ter essa educação financeira, né, básica do dia a dia, né? Então, logo que a gente fez 18 anos, a gente já ganhou cartão de crédito, já liberou cartão de crédito. Falei, cara, cartão de crédito ali, você passa e tal, tipo, parcela e tal, já foi naquela empolgação. Não, dá pra comprar isso aqui, ó, a gente parcela, fica baratinho. Aí você faz várias parcelas, somando elas, já não é mais tão baratinho assim, já ficou... Então, tem várias coisas básicas mesmo ali do dia a dia que a gente acaba não aprendendo, não entendendo, e que se a gente tiver esse conhecimento desde cedo, fica mais fácil de aplicar no futuro, né? Porque quando você não tem essa base, então, economizar, investir ou fazer uma poupança mínima, assim, né? Ter um investimento básico, simples, já é algo muito difícil para quem não teve essa cultura ao longo da vida. Então, você criar isso do zero, a gente passa isso, assim, é um desafio muito grande, assim, se disciplinar nesse sentido. Quando você já começa desde cedo, né? Isso, eu acredito que se torna algo muito mais natural da vida da pessoa e impacta em várias áreas da vida, né? Finanças impactam em tudo, né? Então, faz muito sentido, né, isso. É o que a gente comenta, né? Todos os alunos eles vão seguir para áreas distintas. Então, quando eu falava de biologia, eu era muito relevante para quem queria ir para medicina, para veterinária, até para biologia mesmo. Uhum. Agora, quem queria fazer engenharia, né, mecânica, elétrica, enfim, eu não tinha a mesma relevância. Por outro lado, todo mundo vai mexer com dinheiro. A não ser que alguma coisa muito louca aconteça no mundo e que mude completamente o sistema econômico e social do planeta, o que eu acho muito difícil de acontecer, mas de maneira geral, todo mundo vai mexer com dinheiro. Então você precisa aprender a lidar com o teu dinheiro. Não é questão assim de eu vou estudar para ficar rico. Não, você entender como naquele contexto, naquele cenário em que você está, o que você pode fazer, ou quais são as melhores práticas para você ter uma vida mais sustentável financeiramente falando. Né? Não é porque você ganha pouco, isso é um pensamento equivocado que muitas pessoas têm. Né? Não é porque a pessoa ela ganha relativamente pouco que ela não precisa ter educação financeira.
né? A gente que trabalha muito com jovens da periferia, a gente ouve isso seguido, né? Fala, mas os caras não têm o que comer, ele vai ficar se preocupando com educação financeira. E aí você olha a estatística e descobre que 20% do que é destinado pelo Bolsa Família vai parar em aplicativos de aposta. Se a gente pensar que a maior parte das famílias que recebem esse auxílio do governo é porque eles não têm condições para conseguir se manter e comprar, né, o alimento, então a falta de educação financeira está afetando o fato dele ter o que comer no dia seguinte ou não. Sim. Então não é assim, eu vou esperar todas as necessidades básicas estarem atendidas para aí entrar com a educação financeira. Na verdade, a educação financeira, ela serve para você administrar seus recursos, de maneira geral. Não apenas o recurso monetário, mas todos os recursos que você tem na vida. Então é algo que a gente acredita muito que deveria ser ensinado desde a base, né, desde os pequenininhos, já criar esse comportamento, né, desenvolver esse tipo de atitude, esse tipo de hábito, para que no futuro eles não precisem sofrer e aprender, né, que nem a gente aprende, né, com erro. Marra ali, né? E não, eu acho legal, né? Até para quem não sabe, o Sam é nosso cliente na produtora, né? A gente tem a produtora audiovisual, a gente gravou já muitas ações práticas deles nas escolas. E a gente vê depoimentos das crianças e você fica impactado, assim, porque as crianças falando sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre investir, tipo, e de uma forma que você fala, cara, eu fui entender um pouquinho disso depois de velho, né, digamos assim. Mas isso é legal porque perdi minha linha de raciocínio. Eu tenho TDAH. Mas é legal ver isso, porque se a gente for olhar assim, 20% do renda de Bolsa Família e tudo mais é destinado para aposta. Sim. Cara, isso é um valor, se a gente parar para pensar, é absurdo, assim. Muito, nossa. Em relevância até para essas famílias, né? Muito, não, isso é um impacto, eu costumo dizer que é um impacto para a saúde pública, né? Porque isso acaba gerando uma série de outras consequências que vão ali desembocar em violência, né? Então, a questão de segurança pública está relacionada com a falta de educação financeira muitas vezes, né? A criminalidade, a questão de saúde, bem-estar mental. A gente todo dia está tendo contato com notícias de suicídio por conta de pessoas que perderam tudo com aplicativos de aposta. Estou falando de aposta aqui, mas mesmo antes do advento, né, desses apps, as pessoas sempre tinham alguma maneira de se comportar não tão conscientemente com relação aos seus próprios recursos financeiros. Sim. Então, assim, é algo que precisaria ser ensinado e a escola é esse ambiente, porque, afinal de contas, qual instituição da sociedade, teoricamente, está ali para preparar o jovem para a vida adulta? É a escola. Obviamente, a gente não vai tirar o papel da família, né? A família é fundamental, mas a família vai até uma parte. Então, muitos pais não têm essa consciência financeira também. Então, se a gente esperar que os pais vão ensinar para os seus filhos sobre isso, a gente vai ter ali esse ciclo de deseducação continuando por gerações e gerações. Então, a escola é o ambiente propício para você levar isso para os alunos, para as crianças e para os adolescentes, inclusive para prepará-los a se tornarem vetores de desenvolvimento nas suas famílias. Então, que a criança vai voltar para a família e vai educar aquele pai, vai educar aquela mãe, né? A gente consegue levar a educação financeira para as famílias por meio das crianças. Então, assim, a educação financeira não é porque é o nosso core, que eu vou falar isso, mas ela é o nosso core por conta disso, ela é fundamental para a sociedade. Sim, eu até lembrei o gancho que eu ia falar, baseado nisso também, porque um ponto que eu notei, assim, até ouvindo as crianças contando como que elas começaram a enxergar, assim, essa parte dos investimentos, é que elas começam a ver potencial no dinheiro delas. Então, aí pensa, mesmo numa família que tem uma renda baixíssima, que está recebendo um auxílio e tudo mais, se ela começa a ter essa consciência, ela vê que aquele pouco dinheiro que ela está desperdiçando ali na prática, ela pode ter algum potencial naquilo. Talvez ela não vai se tornar um investidor e vai fazer aquilo multiplicar. A gente sabe que na prática não vai funcionar dessa forma. Mas se ela conseguir começar a ter essa disciplina, começar a poupar, aquilo ali, ao longo de um ano, esses 20% da renda tem um impacto muito grande.
E aí entra até o ponto na parte de educação empreendedora que está ligado a isso, né? Até durante a Copa da Investindo, né, nas escolas, eu vi as crianças empreendendo também, né? Então, negociando com os amigos e tudo mais. E eu sempre olhei por esse ponto, né? A gente conhece muitas pessoas próximas que saíram de uma situação muito difícil e ao longo da vida conseguiram mudar a situação deles através de conhecimento que eles foram adquirindo e empreendendo, né? Foram empreendendo, foram aplicando o que eles conseguiram ganhar de uma forma inteligente e nem sempre, eu acho que a parte de investimento não é só relacionado a ações, por exemplo, né? Que é uma coisa, acho que até nova para muita gente, né? Ainda falar em ações, em bolsa de valores e tudo mais, né? Ainda mais aqui no Brasil, né, principalmente, é um percentual muito pequeno de pessoas que investem. Mas a pessoa enxergar potencial naquilo que ela tem, né? No pouco que ela pode poupar, no pouco que ela pode investir às vezes no seu próprio negócio, investir numa formação melhor, num curso de especialização. Então, uma coisa que eu achei bem legal nesse sentido é as crianças enxergarem potencial naquilo que elas têm, né? Então, enxergarem o potencial que aquele dinheiro, aquele investimento, aquela ação que ela está tomando pode gerar na vida dela, né? Então, isso é muito legal. Não, com certeza. E ele desenvolve, na verdade, vários comportamentos, né? Como você falou, não é todo mundo que vai ser um investidor de risco, né? O próximo Warren Buffett aí. Até porque existem muitas mais variáveis associadas, né, a isso do que apenas a parte educacional. Mas o que a gente busca é promover o conhecimento para que ele consiga ter uma vida financeira sustentável e que não caia, né, em golpes e falcatruas que encontram, né, que a gente encontra pela internet o tempo todo. Sempre promessa de dinheiro fácil, né? Sempre. E o ser humano já é fadado, né, a cair nesse tipo de discurso, você vê e você né? quer acreditar. Exato. Fala, não, cara, dá vontade de acreditar, assim, pô, podia ser verdade. Podia ser verdade, mas nunca é, né? Então a nossa ideia é essa, assim, levar isso já para as crianças. E diferente do que muitas pessoas acreditam, assim, eles são muito preparados para isso. Eles entendem, eles têm essa noção. Inclusive, a gente usa muito do processo de gamificação e de jogos, porque os próprios jogos, eles têm intrínseco neles a economia, né? Porque se a gente parar para pensar aí, tem vários jogos que tem uma economia quase que real ali, né? Jogos de mundo aberto, que você tem que completar as missões para ganhar lá o dinheiro, a moeda do jogo, para poder comprar itens e tudo mais. E isso é uma forma de economia. Tem jogos que, inclusive, mesclam, né, a economia do jogo com a economia real. Vira até um negócio ali mesmo para alguns. Isso. Ali, né? A minha esposa, ela vendia item de um jogo dela, nem lembro qual era o nome do jogo, mas era um joguinho das antigas aí, denunciar a idade. E ela vendia item que ela pegava lá, no mundo real, né? No eBay, sei lá, no que ela vendia. Legal. Então, assim, tem essa mistura. E até mesmo os jogos que não tem isso tão escancarado, né? Não tem uma moeda, enfim, mas a própria utilização de pontos, ela tem base na economia. Porque você vai acumular pontos, quantos mais pontos você ganha, você vai ter um destaque maior. Você pode trocar pontos por, sei lá, uma habilidade nova. Então, jogos que tem esse sistema de progressão, eu vou conseguir um equipamento novo, uma magia nova, enfim, pontos de atributo, como a gente tem no RPG, é uma economia, né? Você tem que gerir os pontos que você tem ali. Então, será que é mais interessante eu alocar esses pontos aqui, alocar ali, puxar algum item novo? Vai muito da estratégia que eu tenho para o jogo, da maneira como eu gosto de jogar. Então, tudo isso é economia. E as crianças e os adolescentes, eles já estão em contato com isso todos os dias. Quer dizer, cabe aos adultos entender e fazer essa ponte entre a economia em que eles já estão inseridos e puxar para uma educação da economia real. Cara, e até fica uma conexão até fácil, né, entre aspas, assim, de olhar, né? Se a gente for explicar do zero, é muito difícil de compreender algo assim. Mas fazendo essa conexão, faz muito mais sentido, né? Porque entra na realidade deles ali, né? Então, pô, que legal. E até nesse sentido, assim, como que você tem visto o impacto das ações do trabalho que vocês realizam nas escolas? Como que você tem sentido esse impacto na vida das crianças ali, das comunidades que vocês já têm contato? A gente acompanha, né, por um tempo, a gente faz muito trabalho
relatórios de impacto socioambiental, né? Especialmente no viés social, assim, a gente percebe um ganho muito grande dessa perspectiva dos estudantes, não só na questão de conteúdo, né? Porque aí conteúdo, dependendo da maneira como fosse feita, a própria abordagem teórica também já conseguiria resolver, mas questões atitudinais, que é o que é difícil promover em escola, né? Então a gente vê estudante cogitando seguir numa carreira, seguir num emprego, querer. Eu gostei muito desse. A gente tem jogos temáticos, né? Eu gostei muito dessa temática aqui. O que eu tenho que fazer para trabalhar com isso? Né, tem a questão da Tayla, assim, que é um exemplo que eu gosto muito de usar, porque a gente atendeu ela antes, inclusive, da gente ter um CNPJ. Quando a gente estava testando ainda a metodologia, e ela participou de uma ação nossa não era necessariamente de educação financeira, mas era educação para carreira, né? Então passa por isso, né? Passa pela educação financeira também, mas era com um foco mais específico na carreira e na carreira dentro das ciências. Então a gente tinha um trabalho de mostrar que meninas, inclusive, podiam seguir na carreira científica e tudo mais. E nessa ocasião em específica, ela estava participando com a gente de uma atividade que tinha a ver com medicina, com veterinária, enfermagem, essas coisas. E ela ficou assim, muito encantada, muito encantada. Ela é ali da periferia aqui de Curitiba, enfim, então ela não tinha tantas oportunidades. E aquilo ali despertou virou uma chave na cabeça dela, assim, ó, papo de coach. Virou, mas, sabe, Ela deu baixou o drive. baixou o drive. Mas ela teve uma mudança ali de perspectiva, sabe? E que ela viu que era aquilo que ela queria para a vida dela, né? Era a área que ela achava interessante, enfim, e era tudo muito gamificado, então isso já atraía muito, né? Enfim. E aí eu perdi contato com ela. Alguns anos depois, eu passei por um procedimento cirúrgico, né? E aí quando eu tava na UTI ali me recuperando, quem foi a enfermeira que foi cuidar de mim? Nossa, Ela, que massa. sabe? Aí ela lembrou de mim, falou, professor, Caraca. caraca, que massa. Da Ela hora. seguiu a carreira, sabe? Aham. Então é esse tipo de transformação que a gente quer promover, né? Pô, que legal, cara. Uhum. Nossa, que massa. Muito Ouvir legal. uma história assim, né? Tipo, Aham, é um impacto, cara, transforma a vida da pessoa literalmente, né, cara? exato. Legal. Transforma a vida. Então, por isso que a gente tem essa abordagem, assim, sabe? Que vai para qualquer escola. Aham. Qualquer escola. Da mais distante, a mais próxima, da mais elitizada, a mais vulnerável. A nossa metodologia, mesmo o componente digital, ele funciona em qualquer contexto. Então, esse é o nosso modus operandi, assim, entendeu? Aham. Pô, que legal, cara. Uhum. E como que funciona essa dinâmica assim de você comentou de digital e analógico, né? Uhum. Porque tem isso, né? Nem toda escola tem uma digitalização legal ali que vai ter acesso ali para as crianças, ou nem todo mundo tem celular e tudo mais, né? Como que funciona isso para uma escola de periferia, por exemplo? Ah, sim. A gente diz que a nossa metodologia ela é Phygital, né? Phygital é um termo relativamente recente que ele une o físico com o digital. Então ela é uma forma mais ampla de oferecer a educação. Aham. Tanto educação financeira, educação empreendedora e o próprio desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então o nosso componente físico, ele é um simulador analógico. É muito semelhante a um jogo de tabuleiro. Só que ele é muito grande, tem muitos componentes, tem mais de 1.500 peças, né? Legal. E os alunos eles jogam o ano inteiro a mesma partida. Então eles passam por várias situações ali, eles fundam uma empresa, eles vão atrás de investidor, eles têm que gerir essa empresa, eles contratam pessoas, eles negociam, eles vendem, enfim, eles fazem de tudo ali. A gente trabalha muito a questão do empreendedorismo, né? Nessa metodologia. E aí, por ser físico, por ser analógico, tem uma facilidade maior de entrar em qualquer escola, né? Só que não é porque ele é analógico que ele é chato. Como as pessoas geralmente não conhecem outros jogos de tabuleiro, então, nossa, se eu ganhasse R$1 toda vez que alguém perguntasse se é tipo Monopoly, jogo da vida, nossa, eu tava bilionário já. Mas não tem nada a ver com o jogo da vida, nem com Monopoly, nada disso, porque essas são mecânicas bem antigas, né? A gente traz tudo que é de mais moderno no game design de jogos de tabuleiro e transforma ele quase que em um simulador analógico mesmo.
Da parte digital, a gente tem um aplicativo de educação financeira que os estudantes usam por meio de cartões de crédito físicos e a gente instala esses aplicativos em totens, então ele não precisa do celular para usar. Ele sai, a gente coloca totem digital interativo na escola, então na hora que ele está no recreio ali, ele vai rapidinho, acessa a conta dele, quase como se fosse um caixa eletrônico, né? Vê as contas dele ali, vê quanto que ele tem na carteira, o que está ali disponível para investir, qual que foi a notícia do dia, enfim. Então a operação é bem rápida. A gente costuma dizer que a gente é low tech high learning, né? Que é menos tempo de tela, menos tempo na tecnologia de maneira direta. A tecnologia ela faz o trabalho de bastidores, né? Vai ficar fazendo as contas, fazendo as análises, a nossa IA vai emitir relatórios para os professores. Mas o aluno ele não precisa ficar com a cara na tela. Ele vai rapidinho, menos de 2 minutos por dia, ele já faz as operações que ele precisa, vai embora. Ele nem precisa entrar todo dia se ele não quiser, porque o jogo ele acontece na vida real. Então, de repente o amigo dele viu uma notícia lá no Totem e vai discutir com ele. Pô, você viu que teve um acidente numa plataforma de petróleo? Putz, eu tenho ações da Petrobras, enfim, o que será que a gente faz? Ah, vamos vender ou vamos esperar e ver se recupera? Então, o jogo vai muito desse relacional. E aí eles vão aprendendo na prática, ou eles vão negociando, né? Falam, ó, amanhã tem prova de matemática e eu mando muito bem. Se quiser que eu te dê uma aula aqui, ó, te cobro aqui 200 créditos, 200 moedas. Então, você me paga para eu dar aula para você. Ou aí na próxima, tem aula de português aqui a prova e aí você manda melhor do que eu, então eu vou te contratar para... Já rolou um empreendedorismo ali. Muito, total, eles assim, e eles são muito criativos, sabe? Se você confia no potencial dessa molecada, eles te surpreendem demais, assim, não dá para subestimar os alunos, tá? Não dá, eles são muito criativos, eles têm uma capacidade de resolução de problemas muito apurada, assim, o que eles precisam é de uma orientação. Né? Muitas vezes o pessoal da educação subestima, né? Fala, é muito difícil, eles não vão dar conta, eles não vão conseguir. Mentira. Eles dão conta muito melhor do que os adultos. Inclusive, a gente já fez esse teste, tá? Eu te contar essa história que eu achei ela engraçada. A gente fez uma aplicação uma vez na universidade, na UTFPR. E com a pós-graduação, né? A pós-graduação, o programa de ensino, né? Lá. E aí vieram, então, os mestrandos e doutorandos de uma disciplina, e aí como ia ser uma abordagem super gamificada, a gente ia aplicar com eles como se eles fossem alunos, né? Eles pediram para poder levar os filhos, enfim. E aí no dia tinha um monte de crianças na universidade, um barato, assim. E aí o que a gente fez? A gente separou. Então a gente montou 2 times que eram só com os adultos, e 2 times só com as crianças. E as crianças nem se conheciam, tá? Porque era filho de um, filho de outro, primo não sei quem. Então eles se conheceram na hora, tá? E aí fizemos a atividade, assim, e tinha até uma pegada um pouco de competição entre os times. Quem que você acha que venceu? Criançada. Nossa, mas não foi só vencer, assim, eles venceram longe, tá? Eles trabalharam, assim, não só o resultado, eles conseguiram alcançar o resultado enquanto que os adultos não, como até em quesitos comportamentais, eles trabalharam melhor em grupo, eles se respeitaram melhor, se ouviram melhor. Nos adultos, teve um que saiu do grupo porque não estava mais aguentando lidar com os outros. Os outros já estavam quase fazendo um motim para tirar, sabe, o cara do grupo. Enfim, os adultos foram um caos e as crianças ali, os adolescentes, mandaram super bem. Então não dá para subestimar os alunos, sabe? Eles têm muita capacidade. A gente precisa, na verdade, potencializar isso daí, sabe? Promover que eles consigam cada vez mais colocar em prática e agir e serem criativos e acharem soluções mirabolantes assim para os problemas que a gente coloca para eles. Eu acho que esse é o papel da escola, esse é o papel do educador. Estimular até a criatividade, né? Tipo, sair da caixinha mesmo, né? Estimular eles. Total. E como que alguém que é um educador, né? Um professor, ele pode... assim, hoje eu nunca sou professor, eu nunca trabalhei nada nesse sentido com os meus alunos. Então, só estou no método tradicional, mas eu quero aplicar algo diferente, eu quero que isso gere realmente impacto na vida dos meus alunos, de quem eu estou alcançando ali. Como que ele pode dar um primeiro passo assim, para ele ir nessa direção, para ele começar a trabalhar essas aplicações práticas na vida dos alunos? A gamificação ela não é a única forma, né, de você fazer isso. Hoje existe toda uma área que a gente chama de metodologias ativas de aprendizagem, que são formas diferentes do tradicional.
É uma maneira de você colocar o aluno para ser ali o protagonista, ele vai ter um pouco mais de voto, né? Um pouco mais ali, uma maneira até mais personalizada de estudar, ele vai poder agir em duplas, em trios, em grupos, enfim. Então tem várias metodologias ativas. Tem aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em times, até sala de aula invertida, né, que foi moda um tempo atrás, agora já deu uma diminuída. Então assim, tem várias possibilidades de fazer isso. Eu vou responder a tua pergunta contando a minha história, porque eu vim também de uma escola tradicional, porque quando eu me formei, né, quando eu estava na graduação, a gente aprende o básico, assim, que é pega o giz, vai no quadro e dá tua aula, né? Então, assim, eu conhecia muito do conteúdo ali, a parte teórica, eu ia no quadro, explicava, fazia uns desenhos, alguma coisa, e era isso a minha aula. Eu tinha um pouco de parte um pouco mais prática, porque a biologia e a ciência permite que a gente leve os alunos para o laboratório, né? Aham. Então, eu fazia uns experimentos, algumas coisas, mas nada, assim, muito diferente disso. E quando eu percebi que esse tipo de abordagem não estava engajando tanto os alunos, eu fiz o que eu acho que todo professor deveria fazer, mas não é o que acontece, né? Eu fui estudar. Então, eu fui pesquisar sobre trabalhos que pesquisassem sobre como despertar interesse nos alunos, como despertar engajamento, como fazer os alunos quererem aprender de novo. Foi assim que eu conheci as metodologias ativas. E aí eu comecei a ir para os livros. Então, eu li vários livros sobre isso e a sala de aula virou um laboratório vivo para mim. Então, eu lia sobre uma metodologia ativa, achava interessante, testava lá. Ah, é aprendizagem baseada em projetos. Vamos testar? Vamos. Testava lá, oh, funcionou, anotava que não funcionava. Ah, beleza. Mas é bom nisso, é ruim nisso? Tá. Legal. Vamos fazer aqui um design thinking com a galera? Vamos. Funcionou, beleza, não funcionou isso. Enfim, então o que eu ia aprendendo, eu ia testando. Eu acho que esse é um grande privilégio, né, que os professores têm, porque a gente pode testar muito para chegar onde a gente acha que é o melhor resultado. E dentre todos esses testes, os jogos e a gamificação, para mim, foram o que mostraram mais resultado. Então, assim, de longe, foram o que impactou mais os alunos, trouxe mais aquele brilho no olhar deles que eu estava procurando alcançar. E aí eu comecei a estudar sobre isso. E eu ainda, por mais que tenha muito vídeo na internet, muito artigo na internet, eu gosto muito de estudar por livro, sabe? Porque a internet é um ambiente que tem muito falcatrua, né? A galera que nunca aplicou, eu conheço pessoalmente pessoas que fazem isso, sabe? Quando gamificação estava na moda, um monte de... Todo mundo é Nossa, especialista. sabe? Que dava curso de gamificação e nunca nem tinha usado, assim, tinha lido um livro e... Então, o livro pode ser um livro meio falcatrua? Pode, mas pelo menos o cara teve o trabalho de... Hoje em dia tem o ChatGPT, né? Mas pelo menos os livros mais antigos, pelo menos a pessoa teve o trabalho de fazer uma pesquisa para poder escrever. Aham. Então eu acho que o livro ele é um material mais seguro nesse sentido. Hoje tem bastante coisa em português sobre gamificação, sobre jogos. Alguns anos atrás era bem escasso. Tinha o livro lá da Flora Alves, enfim, acho que era o único de gamificação que tinha em português. Hoje tem bastante material em português para o pessoal estudar. Mas, se você tem um pouco de domínio do idioma inglês, eu recomendo que vá também para essas literaturas de fora. Especialmente de jogos, de game design, né? A gente aprende muito com isso, muito mesmo. Então, vou dizer para você que 80% do que eu aprendi de forma teórica sobre jogos, sobre gamificação, sobre motivação de aluno, foi lendo livro. Legal. Lendo livro mesmo. E aí os outros 20% a gente assiste uma palestra aqui, vê um webinário ali, né? Claro que depois de um tempo, sei lá, cada webinário de 2 horas, você tem 1 minuto de uma informação nova. Aham. Mas é 1 minuto que valeu a pena ali. Tira um insight legal ali e você fala, opa, isso aqui dá Exato. pra Fala, aplicar. nossa, nunca tinha ouvido falar sobre isso, que legal. Aham. Enfim. Então, mas o livro, cara, não tem erro. Livro, eu acho que hoje ainda permanece sendo, por mais que tenha muita tecnologia. Cara, é engraçado, né? Porque eu trabalho muito com tecnologia. Eu tô terminando doutorado com tecnologias educacionais. Eu estava estudando metaverso, realidade aumentada, realidade virtual. Uso um monte de inteligência artificial todo dia. Mas para mim, o livro ainda é a melhor fonte de informação que você pode encontrar.
Não, e se você pegar... Eu estava esses dias fazendo um teste, até estava... Esse livro aqui que eu falei que eu estou Tô quase terminando aqui, o do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é clássico, assim, então tem podcast falando dele, tem Tem. resumos e tal. Beleza, cara, eu comecei a ler, eu falei, cara, tem muita coisa legal, muita informação legal aqui. E daí teve um dia que eu ia conversar com umas pessoas sobre esse livro. Era um grupo da igreja que a gente liderava, assim, umas meninas novas e tal, e tinha alguns pontos que eu falei, cara, isso aqui é legal pra gente conversar. E aí eu peguei no ChatGPT e pedi pra ele fazer um resumo. Falei, cara, tá muito cru. E daí fui tentando, fui ali tentando aprimorar o prompt, fui aprofundando e tal, mas ainda assim não chega tipo, ele extrai ali pontos principais, vai ser, dá pra você sintetizar ali a ideia de uma forma bem legal. Mas se você não leu, você tipo perde muita coisa. Você não consegue ter uma base legal até para você usar a ferramenta se você não tiver já o conhecimento prévio daquilo. Então, são legais as ferramentas, o online ajuda muito, mas você tem que buscar meio que um conhecimento prévio para você conseguir filtrar o que você está recebendo ali, né? Então, Sim. Trabalho dessa forma. E... A inteligência artificial, ela ajuda quem já sabe, né? Então, assim, a pessoa fala, nossa, hoje em dia você não precisa mais de programador porque a IA programa para você. Não. A IA faz um código para quem sabe ler um código. Né? Se você quiser fazer um aplicativo super complexo ali, uma coisa muito autoral, a IA não vai fazer para você. Sim. Sabe? Você vai precisar de um programador para fazer isso. Ela fez o código, beleza, o que eu faço com esse código? Exato. Como é que eu ligo? Como é que eu abro esse aplicativo? Então, assim, a IA ela ajuda para as pessoas que já sabem. Então, eu já trabalho com gamificação, um projeto que eu levaria, sei lá, uma semana escrevendo, a IA me ajuda a escrever em um dia. Sim, mas porque eu estou ali verificando o que ela está escrevendo, analisando, ela me corta o trabalho de ter que escrever, enfim. E ela responde os prompts que eu estou orientando. Agora, uma pessoa que nunca fez isso, ela vai fazer, na verdade, pesquisar, né? Na internet e achar um modelinho padrão ali. É uma pesquisa de luxo ali. Tipo, você pesquisa alguma coisa e deu uma resposta mais gourmetizada. Gourmet, é uma boa. Exato. Mas para você extrair uma coisa legal, assim mesmo, até a gente estava testando esses agentes ali e tudo mais. Cara, quando você alimenta com informações, a gente alimentou com informações base da nossa empresa, com propostas, com documentos que a gente criou, a gente analisa e olha e fala, cara, aqui saiu uma resposta legal. Mas se for ver, a base que ela utilizou é nossa. Foi a gente que criou, né? Ela só ajudou a gente a chegar numa ideia mais fina ali, vai dando alguns insights que a gente, não pensei em comunicar dessa forma. Então, mas no final, se você não tiver uma boa base de conhecimento sua, você não consegue chegar num bom resultado, né? Num potencial máximo ali que dá para explorar. Cara, e puxando agora a parte do empreendedorismo ali de novo, a gente até a gente se conheceu no Rocket, né, da RPC, tá no Globoplay lá, quem quiser. O Rocket é um reality show de startups, né? Então é uma competição ali de startups. E a gente se conheceu lá, eu estava no mundo de startups também, e a gente competiu, né? A gente estava na mesma órbita ali, né? Tinha vários temas, a nossa era de vida, e nós fomos para a final, e daí a minha startup ficou em quarto, a do Sam foi para a final master lá, né? E, cara, foram muito bem, assim, né? Foi um pitch muito legal, foi tipo uma solução muito legal ao longo do programa, né? Então foi uma experiência muito massa. A gente acabou estendendo o relacionamento, né? E a gente tá aí, depois eu acabei indo para a área de audiovisual e a gente manteve aí o contato, né? Foi. E foi legal que a gente foi acompanhando nesse meio tempo a trajetória da Investindo e depois eles chegaram até o Shark Tank, né? Então, eu queria falar sobre isso também um pouco, porque é meio que o sonho de muitos empreendedores, né? E eu e a Bruna, a gente assiste muito, acho que já deve ter assistido todas as temporadas ali, e eu assisti também o do México esses dias, então é muito legal, cara, que você vê vários tipos de pessoas. Você vê uns caras que chegam que eles sabem o que querem, são preparados, fazem um pitch legal, e como a gente já tem esse conhecimento de, cara, como que funciona o contato com o investidor, como que é o pitch. Eu até na minha startup a gente tinha avançado uma vez para fazer o investimento, daí a gente acabou mudando ali os projetos, mas a gente sabe que, cara, é um processo que
não é só apresentar a ideia e receber dinheiro. Não, jamais. Então, a Nunca, gente né? assiste ali o Shark Tank e a gente às vezes dá risada, assim, tipo, tem umas paradas que são engraçadas, assim, né? Uhum. E por outro lado, a gente vê que o quanto as pessoas às vezes estão até despreparadas, assim. Então, ele tá indo ali para ter uma oportunidade massa, cara. Vai conversar com pessoas que podem investir realmente, podem trazer também um conhecimento legal para a empresa, mas às vezes a pessoa não está preparada para apresentar informações básicas da empresa. Então, a gente vê, às vezes, até esse despreparo, né? Às vezes é engraçado, Sim. mas tem alguns que você fala, poxa, cara, a pessoa tem um negócio bom, mas ela não se preparou para, não só para estar ali, mas ela não tem um conhecimento ainda, às vezes, para gerir o próprio negócio e tudo mais. Uhum. Que entra até nesse ponto que a gente está falando, né? Da As educação. habilidades. Né? E queria saber de você, cara, como que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente de estar lá no Shark Tank, né? Foi muito louco, assim, mas é muito legal, cara. Nossa, Cara, é engraçado, né? Eu era criança e eu assistia no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu sempre Nossa, achei isso isso. é legal, cara. Eu assistia. Era massa, né? Aham. Pô, eu sempre gostei muito desses programas de empreendedorismo, assim, achava, nossa, da hora, assim, parecia uns negócios completamente aleatórios, né? Tipo, uma franquia de, sei lá, papel higiênico. Nossa, nunca tinha pensado nisso, que Aham. legal, não sei o quê. E eu sempre gostei muito, gostei muito. E aí, quando teve aí a ascensão dos reality shows, tinha o Aprendiz com o Roberto Esse Justus, é que eu legal. achava sensacional, assim. Até esses dias a gente pegou e reassistiu alguns É antigos muito ali no bom, né? YouTube. Tem uns... É muito legal. Os últimos não ficaram tão bons, mas os primeiros são Era muito incríveis bom. até hoje. E eu lembro, eu voltava da escola, eu estudava à noite, e eu voltava da escola rapidão, acho que era uma quarta que passava, para poder assistir desde o começo, Aham. assim. Aí quando abriu o Aprendiz Universitário, eu tava acho que no primeiro ano da faculdade, assim, eu me inscrevi para Legal. participar, mas não fui nem chamado para a segunda etapa, assim. Mas eu sempre gostei muito, muito disso. E o Shark Tank era outro, né, desses reality shows que eu não perdia um. Uhum. Então, assim, não só eu já tinha assistido todos os episódios, como eu já tinha assistido todos os episódios várias vezes. Então eu gostava muito, assim, de ver e entender, né? Porque o Shark Tank ele ensina demais, né? Sim, Pra quem sim. tá assistindo, assim, nossa, muita coisa que você vê o erro dos outros. Porque você não precisa errar pra aprender. Aham. Você pode aprender com o erro dos outros, né? A melhor É. forma, inclusive, de aprender é com o erro dos As outros. perguntas ali, você fala, cara, ó, isso aqui é uma pergunta importante pro negócio. Então, Sim, porque é você a tem que pergunta estar que ele preparado faz pra isso. sempre. É. Todo episódio faz essa pergunta. Então, isso aqui é interessante, tem que Aham. saber. Exatamente. E aí, quando abriu a inscrição para a nona temporada, que foi no ano passado, a gente decidiu se inscrever. A gente ainda estava relativamente no começo das operações, assim, mas a gente já estava andando, né? Eles não gostam lá no Shark Tank muito de empresa que ainda é só uma ideia, Aham. né? Porque o Shark Tank não é muito para projeto, ele é para empresa que já está andando. Então, embora a gente estivesse ainda no início, a empresa já estava andando, então a gente se inscreveu. E não é tudo que eu posso falar, porque a gente assina um termo de confidencialidade com uma multa bem alta lá. Mas tem algumas coisas que É eu já só vi entre que. nós. É só entre nós. Que eu já vi que são meio públicos assim e outras pessoas falaram, então acho que dá pra falar. Mas não é assim, você se inscreve, eles sorteiam, né? Existe um processo seletivo. Então Legal. você se inscreve, eles têm lá o formulário que é naquele site lá da Sony, da Floresta, né? Que a produtora é a Floresta que produz aqui o Shark Tank. Aí você se inscreve, enfim, aí tem uma pré-seleção e aí você passa para uma próxima etapa que, nossa, tem um monte de coisas para você responder. E até eu até recomendo mesmo as pessoas que não querem participar para se inscreverem, porque só esse processo, cara, você já aprende muito sobre a tua própria empresa. Porque eles têm um monte de perguntas que eles fazem sobre você. Sobre o sócio, sobre a empresa, sobre a operação, sobre os números. Então, para você poder responder aquilo, você tem que estudar a tua própria empresa para, né, colocar uma resposta que faça sentido. Então, a gente estudou muito, enfim, cara, acho que foram 14 páginas de A4 de resposta só. Caraca. Foi bastante coisa. Aí, enfim, aí passa, daí tem entrevista, tem uma simulação de Shark Tank com os produtores, enfim. Então é um processo bem longo, assim, sabe? Uhum. E Até uma você simulação, tipo, presencial, assim? Você faz um pitch ou online? Como que você faz online. Legal. Tem, sei lá, algumas pessoas lá da produtora que a produtora também já sabe como que os Sharks pensam, né? Porque já é 10 anos, já são Aham. 10 anos de programa, né? Já tem uma base. Assim. Nossa, não, os caras sabem de cor ali.
E, enfim, então eles fazem, até para ver se a pessoa também fala, porque a gente não pode esquecer, o Shark Tank ele é um produto de entretenimento, né? Ele não é uma venture capital. Você não vai, ele não serve só para dar o investimento, inclusive não é o programa que dá o investimento. Tem muita gente que acha que é isso, né? Coloca, o Shark lá, fala, eu quero 5% por 100 mil e o programa que vai dar 100 mil. Não, é do dinheiro do próprio Shark. Legal. Então, assim, ele é um programa de entretenimento. A função do Shark ali é entreter. Né? Inclusive, muita gente critica, né? Fala, nossa, mas não é muito vantajoso você receber investimento no Shark Tank, porque as porcentagens são, né, leoninas, enfim. Mas você tem que ir com a cabeça de que é um programa de entretenimento, beleza? E aí, quando a gente participa de toda a gravação, é um dia e meio de gravação com a gente, assim. Só com os Sharks dá 1 hora, 1 hora e meia. Dependendo da pessoa, dá 2 horas lá conversando com o Shark. Caramba. É que eles fazem um corte e vai lá 12 minutos, 15 minutos. O nosso episódio até a gente foi privilegiado que foram 20 minutos pro ar. Legal. Né? Mas eu fiquei com eles lá 1 hora e 20, 1 hora e meia, por aí. Nossa. Né? E assim, quando você entra, você tem 2 minutos para fazer o teu pitch. Que é os 2 minutos que eles não podem te interromper. Então você chega, você fala assim. É uma curiosidade que eu acho interessante. Sabe aquela musiquinha que fica? Tum, 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 tum. Ela fica lá também. Oh, legal. Então, aquela tensão, aquela nossa, pressão você fica mesmo. Nervoso pra caramba, assim, é muito legal. E aí, você tem 2 minutos pra fazer o teu pitch, eles não te conhecem, isso é verdade mesmo. Pessoal, é combinadinho e tal. Não. Isso é legal. É sabe? na hora ali mesmo. Na hora, tanto que assim, toda troca de empreendedor que tem, porque grava várias no dia, né? Os Sharks todos saem, o pessoal arruma o set. Aí tem aquela bancada que fica do lado com os teus produtos, enfim, né? Eles colocam uma proteção na frente para os Sharks não verem. Então, aí a gente sai do set, entram os Sharks, a gente fica lá atrás daquela porta que abre assim sozinho. E os Sharks só conhecem a gente quando a gente entra lá. Legal. E aí, por isso que a primeira coisa que você tem que falar é teu nome. Né? Porque eles não sabem nada sobre você. Então, não tem nada de combinado. Inclusive, você nem pode falar com os Sharks antes do programa, depois que você topa em participar, né? Então, você entra lá, eles não te conhecem, você faz o teu pitch por 2 minutos. E 2 minutos é um pitch bem curtinho, né? Sim. E aí, depois, é paulada. É pergunta e resposta. E eles fazem muito assim. E, nossa, cara, eles se atropelam o tempo todo. É um caos, assim. É muito, muito engraçado. Aí, se você for ver 2 minutos, quando você faz o pitch ali de 2 minutos, cara, você não tem tempo de falar muita coisa da empresa. Você tem que resumir ele de uma forma que seja também atrativo para eles, né? Então, eles têm que se interessar dentro daqueles 2 minutos, né? Isso. Eu usei os 2 minutos para deixar eles com uma pulga atrás da orelha, assim, sabe? Falei, pô, eu quero saber mais sobre isso. E aí, foi lá mais 1 hora, 1 hora e meia de perguntas e respostas, enfim e tal. E aí na hora eles fecham lá, falam, quero, né? No meu episódio, 4 Sharks fizeram proposta. Legal. E a gente fechou com 2, né, no dia, com o Sérgio e com o Monique. E aí depois disso, aí não acaba ali, não é assim, tipo, vai ali pegar o dinheiro ali na saída, só né? Passar só passar e pegar a grana ali, não. Aí depois tem um período que é um período de diligência, né? Que eles fazem o due diligence. Porque muita gente que vai lá mente. Nossa, tem uma galera que mente, que erra número. Então, assim... E tem pressão também, né? Às vezes, sob pressão, a pessoa dá uma resposta ali e não é... Às vezes nem é de propósito. A pessoa acha que era assim, que fazia a conta, né? Você fala, qual que é o teu EBITDA? Aí a pessoa fala um EBITDA lá bonitão porque ela achava que era assim que fazia a conta e na verdade não é assim que faz. Então, para ter certeza que tudo que foi dito ali é verdade e tudo mais, passa por um período de diligência, assim, que é bem longo, é uns 5 a 6 meses de diligência, sabe? E isso eu tô falando do nosso caso, que a gente tava tudo certinho e eu não menti. Então, para empresas que não estejam certas, assim, pode ser que demore até mais. Então, passou, assim, uns 6 meses de diligência, de contrato e tudo mais. Aí também tem a tua negociação pós-Shark com os Sharks, né? Porque tudo não é obrigatório, tá? Eu fechei com você ali no programa. A gente não é obrigado a continuar, né?
se você quiser desistir, ou se eu quiser desistir, a gente pode desistir. Já teve muito caso de empreendedor que desistiu, né? Até porque, como demora muito para você o due diligence, às vezes a empresa do cara decola. E aí aquele valuation que ele fez no programa não faz mais tanto sentido. Né? E aí se o Shark não estiver disposto a renegociar, aí acaba não fechando, né? Legal. Então, é um processo bem longo. Para entrar é longo e para depois que sai é longo também. Tem que já estar preparado ali, né? Que não é uma coisa tão simples. Não. Assim, se você está indo procurar dinheiro para existir, esqueça, você vai falir. Assim. Aliás, isso é uma máxima, né, do empreendedorismo. Assim, pegar dinheiro de investidor para você continuar existindo nunca é uma boa ideia, né? A não ser que seja um negócio muito relevante, muito disruptivo, enfim, que na maior parte dos casos não é. A ideia do dinheiro do investidor é para você, né, escalar, tracionar, enfim. Mas... Ou às vezes nem precisa do dinheiro, né? Então, no nosso caso, a gente estava indo atrás do network deles, que é um network que a gente gostaria de ter. Então, a gente até abriu mão de uma porcentagem da nossa empresa para poder ter à disposição ali o contato deles. Mas o dinheiro demora para cair, né? Aí depois que assina o contrato, cai rapidinho. Mas até passar por tudo isso, cara... Então, se a pessoa precisa de mês que vem eu não tenho mais salário. Ixi, esquece. Já não vai chegar no final do... Não, vai falir antes de terminar a diligence. Caraca. E teve algum momento, assim, que você falou, cara, aqui foi complexo, assim, que eu vejo que às vezes tem umas perguntas que são meio atravessadas ali, que são tensas, né? Teve E geralmente no programa, que a gente vê os cortes ali, o negócio falou, a gente vê um trechinho. Cortam bem na hora que a pessoa gaguejou, ou corta com a boca aberta ali, tipo... Cara, eu não posso reclamar que a edição foi muito legal comigo, assim. Vou te falar, no dia que estreou, foi muito engraçado. Eles avisam com 7 dias de antecedência o dia que o nosso episódio vai pro ar. Porque daí eles mandam o mídia, o material de mídia, isso, pra você colocar nas redes e divulgar pra galera vir assistir. Legal. Mas assim, não é com muita antecedência, sabe? Que muita coisa pode acontecer, né? Depois eu até conto um caso engraçado assim. Mas, de qualquer forma, aí eles avisaram, e aí a minha esposa marcou com um monte de amigos nossos, assim, vamos todo mundo assistir a estreia lá, ao vivo, né? Quer dizer, não é ao vivo porque eu tinha gravado, mas no momento que estava sendo lançado, assim. E aí juntou um monte de amigos nossos, assim, a gente colocou no telão, e eu, meu Deus do céu, e eu tava nervoso demais, eu mandava mensagem pra minha sócia, falava, Vanessa, se a edição... Porque, assim, é 1h30. Em 1h30, você fala muita coisa boa e você fala muita bobagem, né? Normal. E assim, se a edição pegar bobagem, eu tô lascado, vai parecer que eu sou um idiota. Só que a edição foi muito legal, pegou mais as partes boas. O editor tem que ser... Não, o editor tem que ser gente boa, assim. Tanto que uma empresa que é muito enigmática para muitas pessoas por causa da edição é a Decor Colors, né? Porque a Decor Colors até... É que na temporada passada teve inclusive, a galera gravou comigo no mesmo dia, que eles receberam uma parte de 15 milhões do Semenzato, né? Que é o pessoal do Vertical Park, ali em Santa Catarina. Mas até eles, a Decor Colors tinha sido o maior investimento do Shark Tank, né? Que é 10 milhões. E deu muito certo, né? Porque só se fala deles. O Apolinário só fala do Decor Colors quando fala do Shark. Sim. Só que no pitch, o cara errou, o cara gaguejou, o cara esqueceu, o cara, nossa, mandou muito, muito, muito mal. Muito mal. Então, quando a gente vê pela edição, a gente fala, pô, esse cara aí é muito despreparado. Só que na hora de perguntas e respostas, o cara conhecia a empresa dele muito bem. Sabia número, sabia processo, sabia operação. Tudo ele sabia. Ele tinha um roadmap bem determinado, ele sabia onde que ele estava, onde que ele queria chegar. Ele só estava nervoso de falar em público, que não era uma habilidade que ele tinha até então. E aí, por isso que, mesmo no começo, a galera reclamando que ele tinha pedido 8 milhões, a galera falou, né, nossa, muito mal. Quando ele terminou, acho que foi a Camila Farani que ofereceu, o Semenzato e o Apolinário. E aí o Apolinário aumentou, falou, eu te dou 10 pra você escolher agora. E ele fechou com o Apolinário. Então, a edição pode cortar o que ela quiser. E você assina o contrato. A edição não tem obrigação nenhuma. Inclusive, não tem nem obrigação do teu episódio pro ar. Você pode gravar e nem ir pro ar, entendeu? Os caras podem não curtir ali. Não colocar. Então, assim, você já tem que ir meio preparado para isso. E aí, o que me pegou muito no dia foi quando o Semenzato falou não.
Porque o Semenzato tava bem na minha frente, sim. Então tava o Semenzato, aí tava a Monique, o Sérgio, a Carol e a Alexandra. E aí o Semenzato, ele é mais, assim, né? Parece ríspido até, Aham, meio mas ele é direto, muito assim, legal. né? Ele é direto, assim. E aí ele falou que não, assim. Cara, mas por dentro eu senti como se fosse 2 pés no peito, assim, sabe? Eu falei, não posso desanimar aqui, né? Aham. Mas na minha cabeça foi, pô, o Semenzato é um cara que os outros até se baseiam. Se ele falou que não, agora vai todo mundo falar que não, né? Enfim, aí ele falou que não, aí a próxima a falar foi a Alexandra. E aí a Alexandra falou que não também. Falei, aí, ó, putz, tô lascado, né? E aí, cara, começou uma treta entre eles na gravação lá, que o Semenzato... E eu fui respondendo, né? Isso, você tem que também saber se comunicar. Quando envolve pitch, a comunicação às vezes é a habilidade melhor que você tem que ter. É. Às vezes a empresa não é tão boa, mas se você se comunica bem, sai o negócio, sabe? O único contato que ele está tendo com a empresa é a sua comunicação, ele é você, Só né? isso, Então, aham. Então, eu respondi muitas perguntas do Semenzato que ele não tinha feito. Então eu falei, Semenzato, você me dá permissão para falar com você? Daí ele é super, assim, ele é super educado, super gentil, ele só é direto, né? Aham. E aí, eu acho que ele gostou do que eu falei e ele voltou. Legal. E aí ele falou, então tá, então eu volto atrás e agora eu quero. E aí, beleza, a gente tava esperando daí o Sérgio, a Monique e a Carol decidirem, continuaram tretando. Aham. Recuperou ele. Exato. Aí no final dos contos os 4 fizeram a proposta, assim, né? Saí felizinho de lá, que eu tava com medo de sair frustradaço, assim, né? Mas foi uma legal. experiência muito legal, cara. Nossa, olha, eu recomendo pra todo mundo. E foi um sonho, né? Você, pô, o programa que você vê desde há 10 anos atrás, eu tava na faculdade, tava assistindo isso daí, pensando, nossa, eu gostaria de empreender, não sei o quê. E agora tô aqui, tô participando, a E galera ainda tá consegui me sair vendo. com investimento. Exato, e deu certo, Despertar o nossa. interesse da galera. Assim. O Sérgio hoje é nosso sócio, né? E ele é super acessível, assim. A gente tinha medo, sabe, que o cara entrasse e depois desaparecesse. Nada, a gente conversa com ele pelo WhatsApp, assim. A gente estava em São Paulo esses dias atrás, numa feira. Ele foi lá conversar com a gente, trocar ideia, tirar foto. Que massa. Então, assim, é bem legal, cara. Foi uma experiência bem interessante. Uhum. Pô, que legal, cara. Uhum. Legal. E eu penso, assim, que é muito de domínio emocional ali também, né? Porque, nossa, Total. do pouco que eu participei, assim, às vezes, de pitch com investidor, só você e os investidores, você já fica nervoso. Uhum. Porque, às vezes, vem umas perguntas bem atravessadas, ou já teve vezes de eu falar com um investidor, assim, tipo, aqui em Curitiba, assim, às vezes numa reunião só com empreendedores e tal, o cara fala, não, cara, esse negócio não tem futuro nenhum. Uhum. Ou, achei a ideia péssima, ridícula. Daí você fala, cara, poxa, tô aqui há 2 anos, 3 anos, sabe? Você fica com aquele, você quer responder, então, tipo, tudo vai abalando meio que o emocional ali, né? Então, se você não estiver bem centrado, você pode, às vezes, sair do eixo ali Sim. e perder a oportunidade, né? Então, acho que é um controle emocional também, né? Muito grande, assim. Algo Comunicação e controle emocional. A minha mulher costuma dizer que eu sou um robô, sabe? Porque eu não tenho eu não fico muito triste, mas eu também não fico muito feliz. Então, eu não fico muito alterado com as coisas, assim, sabe? Então, a pessoa pode falar assim, eu continuo tranquilo. Mas eu entendo que isso é uma vantagem, sabe? Sim, Tanto sim. que no próprio programa teve não foi pro ar, então não vou falar, mas teve um comentário mais ou menos assim, com relação a gente lá. Aham. Cara, e a gente continuou normal, fiquei normal, e ainda no final ainda falei pra pessoa que falou isso, falei assim, ó, ainda vou vender pra você. Eu saí de lá falando que ia vender pra ela. E para concluir essa história do Shark, até fechar o ciclo, que foi muito legal, porque em alguns projetos que a gente faz de educação empreendedora, no final do projeto a gente faz uma versão... A gente não pode falar que é um Shark Tank porque a gente não tem direito de uso da marca. Mas é um Fish Tank, né? Aham. É uma bancazinha. E num desses projetos, cara, da periferia, assim, foi muito legal. A gente conseguiu contratar a Luíta, que é a apresentadora do Shark Tank Brasil. Oh, legal. Então ela foi a mestre de cerimônias do evento. Nossa, acho que eu vi algo no seu Instagram. Que legal. foi, nossa, cara, assim, pra gente fechou o ciclo com chave de ouro, sabe? Que a gente foi, eu assistia quando era adolescente, jovem, participamos, ganhamos o investimento e fechamos contratando a apresentadora do Shark Tank pra fazer o nosso Shark Que Tank massa. com as crianças, assim, sabe? Foi uma Aham. história muito bonita, assim. Nossa, muito legal, cara. Uhum. Que massa. Pô, cara, legal. E parabéns, né? Ah, valeu! Muito massa. Obrigado. Bom, então, cara, muito legal tudo isso e, tipo, eu acho que uma coisa, assim, fechando esse ponto, é que
eu acho que para quem empreende e até para quem não empreende, é muito legal participar de ações assim. Tem programas de aceleração que são às vezes até acessíveis, assim, digamos assim, da pessoa conseguir se inscrever, programas menores, né, locais, regionais aqui, né, vi de vários coworkings e tudo mais. Quando você entra num programa desse, você já começa a ter sentir um gostinho, né, desse processo, e é legal que você já começa a fazer aqueles questionamentos sobre a sua própria empresa, igual você falou. Quando eu fui preencher o formulário, a gente já participou de alguns programas de aceleração regionais aqui. Quando a gente preenchia o formulário, a gente falava, cara, nem sei o que é isso, sabe? Então vai pesquisar, vai tentar entender, vai calcular. Então acho que é muito legal, né, como um incentivo, quem empreende participar, né? Independente da área que você empreenda, tem sempre programas relacionados ali que você vai te estimulando, né, a se desenvolver. E como pessoas individuais também, quem não empreende, hackathon. Eu vi, né, que a gente conversou, né, que você participa também. Hackathon acho que é uma coisa muito legal que abre muito a mente, assim, né? Você tem ideia, você estimula a criatividade. Demais. Então acho que é muito válido, assim, para quem está assistindo, quem quer buscar esse desenvolvimento, ou às vezes, nem quero empreender, mas eu quero me desenvolver, quero desenvolver criatividade, solucionar problemas. Eu acho que são caminhos muito legais, assim, né, da gente explorar. Sim. Cara, queria te pedir um conselho final aí para quem está assistindo. Então, pode ter várias pessoas de várias linhas, né? Mas às vezes pais, professores, um empreendedor. Então, quem está assistindo aqui acho que a gente falou sobre assuntos que se aplicam para a vida de todo mundo, né? Na prática ali, né? Então, queria que você deixasse um conselho aí com base no que a gente conversou, na parte de educação, para as pessoas que estão nos assistindo aí. Olha, é muito amplo, né? Acho que são vários públicos, assim, que eu deixaria para os empreendedores ou, de repente, aspirantes a empreendedores, de fato, não ter ego, né? A tua primeira ideia provavelmente vai ser ruim, aceita a avaliação dos outros, receba o que faz sentido, descarte o que não faz sentido, busque educação, né? Não só educação financeira para o empreendedor é fundamental, mas não só educação financeira. Como você falou, existem vários processos que podem te ajudar a seguir nesse caminho e em várias etapas. Eu estou muito no começo, eu não tenho nenhuma ideia. Você pode participar de uma pré-incubação ou de uma incubação, depois uma aceleração, depois entrar para as rodadas de investimento, ter mentores, conversar, enfim. Então, tem um ecossistema que está aí para te receber, né? E para te ajudar na medida do possível, em alguns casos até de maneira financeira, né? Por que não? A desenvolver, se uma ideia for boa, se você for uma pessoa boa, enfim. Com relação à parte da educação financeira, né? Da educação empreendedora, é algo que eu acho que as famílias, os pais, assim, têm que já falar com as crianças, com os filhos, desde cedo. Dinheiro não precisa ser um tabu, né? O pessoal fala como se fosse uma coisa ruim, né? Fala assim, deixa eu te falar um negócio aqui. Como se estivesse trocando... Quando alguém ganha dinheiro, parece que é algo ruim, né? Com certeza. A pessoa fala assim, não, tá roubando, com certeza. Exatamente, a pessoa não pode melhorar de vida, qualquer coisa que não. Deve estar fazendo esquema, tráfico, enfim. Mas converse, né, com os filhos sobre isso, é fundamental. Isso vai ser muito útil para a vida deles no futuro, muito útil mesmo. E para as escolas que querem desenvolver educação financeira, assim, seja de maneira curricular ou de maneira extracurricular, que procurem investindo. Porque investindo está aí para ajudar vocês nesse percurso. Tanto com materiais analógicos, como com materiais digitais, enfim. A gente dá toda a assessoria técnica e pedagógica para ajudar bem customizado cada escola, cada realidade. Então acho que é isso que eu deixo para a turma aí. E onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, encontrar investindo também? A gente tem o site que é investindo.com, o TIM é de jovem, né? Então investindo.com, pode ser no Instagram, pode ser no LinkedIn também, só procurar investindo que vai aparecer, pode mandar uma mensagem pra gente, direct, enfim, que a gente vai respondendo e vai trocando contato. Legal, show de bola. E uma última coisa, qual que é a melhor prática ali para ficar rico com o tigrinho? É não jogar, é não usar. É isso aí. Muito bom.
Mas é isso. Então, obrigado você que ficou até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe aí com os amigos que precisam ver esse conteúdo, que podem se interessar por esse tema. E até a próxima. Tchau!